Oi, pessoal, tudo bem? Vamos falar um pouquinho de testes de Covid no Descomplica, meu bem? Então vamos lá. Eu vou colocar aqui para vocês uma figura para a gente falar um pouco em cima dela, tá bom? Vamos lá. A partir do momento que eu entro em contato com alguém que tem o Covid e eu pego esse vírus, e esse vírus é transmitido para mim, por contato, por gotículas, eu tenho um período chamado período de incubação, que é o período do momento que eu peguei a doença até começar a produzir sintomas. O vírus começa a se multiplicar e a partir de um momento ele vai produzir sintomas. Esse período pode variar aí em média de 5 dias, de 2 a 14, mas em média de 5 dias. Alguns dados preliminares sugerem que a gente transmite nesse período, então isso seria um fator complicante para controlar a epidemia. Bom, então vamos lá olhar o gráfico. Nesses primeiros dias da manifestação dos sintomas, a gente vai ter uma multiplicação do vírus. Então eu preciso de um teste que detecte o vírus. O RT-PCR é esse teste que a gente faz da secreção de nasofaringe que vai detectar o material genético do vírus. Então ele é muito bom. É o método padrão ouro. Ele tem 100% de especificidade. Por isso, no início dos sintomas, a gente indica do quarto ao sétimo dia, a gente deve fazer o RT-PCR. Este é o teste que vai dizer se eu estou ou não com o coronavírus. Então, tá aí a nossa primeira resposta. Se são os primeiros sintomas, eu devo procurar fazer o teste RT-PCR, tá bom? Então vamos lá, vamos continuar olhando o gráfico. Aí, meu corpo entende que tem um vírus e que precisa combater esse vírus. Então, ele vai começar a fazer anticorpos, que são os soldadinhos de defesa do nosso corpo. Esses anticorpos de defesa, eles podem ser do tipo IgM, que indica uma infecção recente, ou IgG, que indica que o organismo já está adquirindo imunidade contra esse agente. O problema do coronavírus é que ele começa a produzir o IgM meio tardiamente, lá pelo sétimo até 10º dia. E o IgG é produzido logo em seguida. Então, quando você está IgM e IgG positivo, é difícil saber em que momento dessa infecção você está. Pode ser que você não transmita mais. Mas é complicado. O médico tem que avaliar quando foi o início dos sintomas e tudo para poder liberar você aí para trabalhar, para seguir sua vida. E aí vem a nossa segunda pergunta, que embora IgM sempre significou para nós fase ativa da doença, infecção recente, infecção ativa, o médico vai ter que avaliar como é que está a tua produção de IgG, há quantos dias você tem de sintomas, para ver se realmente é isso ou se você já está em processo de cura. Então, seguindo o gráfico aí de novo, olha lá, nos primeiros dias, de quarto a sétimo dia, a gente faz o RT-PCR para procurar o vírus. E aqui de 7 a 14 dias, a quantidade de vírus está diminuindo e a de anticorpos está aumentando. Então é hora de procurar os anticorpos. E os testes rápidos? Os testes rápidos são bons para avaliação epidemiológica de uma população, mas não são bons para diagnóstico. Dão muito falso negativo e falso positivo, principalmente no IgM. Então, às vezes, ele mais confunde do que ajuda você. O ideal é que se faça o RT-PCR nos primeiros dias e depois que se faça sorologia por quimioluminescência, que é a mais feita, né, por aí, tá bom? A última pergunta era: eu fiquei doente ontem, eu tive um sintoma ontem eu não sentia cheiro, ontem eu tive uma diarreiazinha, quantos dias eu devo ficar isolado? Então, não adianta ficar isolado até melhorar os sintomas. Com 3, 4 dias vai melhorar os sintomas da grande maioria das pessoas e você ainda está produzindo muito vírus, você ainda transmite. Então, o CDC traz para nós que é uma média de um período de 10 dias as pessoas param de transmitir. Existe uma recomendação para que se estenda esse período para algumas pessoas até 14 dias. Então, acho que a maioria dos médicos tem recomendado aí 14 dias de isolamento para aquelas pessoas que tiveram sintomas. Existem relatos de pessoas que transmitiram o vírus além disso, mas são relatos mais raros. Então, de 10 a 14 dias em casa, quietinho, sem ter contato com ninguém, tá bom? Ainda tem muita coisa confusa. Então, por exemplo, pode haver a detecção da IgM, você não estar mais transmitindo. A gente não sabe por quanto tempo a imunidade vai proteger esse indivíduo contra o coronavírus, não sabe se essa imunidade é protetora por longos períodos. A gente tem alguns casos que chamam pacientes repositivos, que tem o PCR positivo, mas quando você cultiva o vírus, ele não está mais ativo, quer dizer, essa pessoa não está mais transmitindo. Então, muitas coisas ainda têm que ser respondidas. Gostaram, pessoal?
Qualquer coisa, qualquer pergunta no feed ou no direct, como sempre a gente faz. E domingo não vai ter artigo, porque eu vou nesse final de semana dando uma aula de especialização, tá bom? Até semana que vem. Descomplica, meu bem!